Como trabalhar com imutabilidade no JavaScript e, na verdade, com qualquer linguagem mutável. E aí, galera, beleza? Eu sempre tive dúvidas em como trabalhar com imutabilidade, que é de fato uma disciplina da programação funcional, numa linguagem que promove a mutabilidade, como o JavaScript. O livro que eu comentei com vocês no último vídeo, que é o Grok and Simplicity, ele explica direitinho como fazer isso. Eu tenho certeza que você também já teve essa dúvida, né? Então, se você tem lá uma função que recebe como parâmetro um objeto ou um array, como que você faz para não alterar essa referência para de fato ter estruturas de dados imutáveis? Então, no capítulo 6 do Grok in Simplicity, ele fala exatamente sobre isso. Staying immutable in a mutable language. Então, como que você fica imutável numa linguagem que promove a mutabilidade? Basicamente, para você fazer isso, você tem que usar uma disciplina que se chama Copy on Write, que seria traduzido como cópia na escrita. Porque daí sempre fica essa dúvida, né, pessoal? Por exemplo, a aplicação que ele utiliza no livro tem um shopping cart lá. E esse shopping cart é um array de objetos. Como que numa linguagem funcional que promove a imutabilidade, a gente vai, por exemplo, mudar o nosso carrinho de compras, sendo que toda hora a gente vai poder adicionar itens, vai poder remover itens, vai poder atualizar a quantidade de um item utilizando, por exemplo, o nome desse item. Então, como que a gente promove a imutabilidade, mesmo sabendo que, como diz aqui mais para frente, na página 132, por definição a gente precisa de dados mutantes ou mutáveis. Então, como a aplicação vai funcionar se o carrinho de compras não pode mudar? Então, isso é óbvio, né? A gente precisa, em algum lugar da aplicação, a gente precisa alterar o estado do carrinho. E a ideia é você manter algum lugar específico da sua aplicação, como eu já comentei no outro vídeo, que seria a sua casca imperativa, onde essas mutações vão ocorrer. Ou, por exemplo, essas mutações podem ocorrer somente no seu banco de dados, para alguma parte da sua aplicação. Mas no caso aqui, que a gente tem um shopping cart, um carrinho de compras que a gente precisa alterar, essa alteração ela vai ocorrer somente num lugar. No caso da aplicação que ele está mostrando, existe uma variável global, que é o shopping cart. E aí o que acontece? Como as nossas operações elas são imutáveis, a gente na verdade vai sempre retornar uma cópia e aí a gente vai atribuir essa cópia à variável global, no caso aqui, por exemplo. Isso é chamado de swapping, porque de fato a gente está trocando aqui, né, um shopping cart por outro, por exemplo, com um item a mais, ou um shopping cart por um outro com um item a menos. Depois ele diz que na parte 2 do livro ele vai revisitar esse conceito de swapping para deixá-lo mais robusto. Aqui ele fala uma coisa interessante, né? O swapping deixa mais fácil a gente implementar um comando de undo, que de fato é só voltar ao estado anterior. Bom, mas voltando então aqui na ideia de como que a gente torna operações que seriam mutáveis em imutáveis, aqui ele lista algumas operações do carrinho de compras que, em tese, né, deveriam mudar o carrinho. Como é que a gente faz então para essas operações aqui elas não mudarem o carrinho, mas sim, na verdade, retornar uma cópia do carrinho. E para mim, a coisa que era mais difícil de entender é como que a gente fazia isso com dados aninhados. Então, aqui, por exemplo, a gente está fazendo a atualização da quantidade de um item que está dentro do array, que é o carrinho de compras. Então, a imutabilidade é uma propriedade comum nas linguagens de programação funcional, mas nem todas têm a imutabilidade como uma propriedade default. Essas são algumas linguagens que têm a imutabilidade por default, né? O Haskell, Clojure, Elm, PureScript, Erlang e Elixir. Em todas essas, a imutabilidade é o default. Se você quer fazer mutação, de certa maneira, você tem que trabalhar para fazer a mutação. As estruturas de dados, né? Eu tenho mexido bastante com o Clojure. As estruturas de dados do Clojure, por exemplo, elas são imutáveis. E para realizar isso, na verdade, eles fazem também, por baixo dos panos, o copy on write, que a gente vai ver aqui, para de fato tornar essas operações aqui imutáveis. Então, basicamente, para você transformar uma operação que seria mutável numa operação imutável, a gente pode usar essa disciplina aqui que se chama Copy on Write. É muito simples. A gente vai receber por parâmetro o objeto que a gente, entre aspas, né, mudaria, mas na verdade, dentro da função, a gente vai fazer uma cópia desse dado. Então, repare, a gente não vai alterar ele, porque a gente vai fazer uma cópia dele. E a gente vai alterar a cópia
e vai retornar a cópia. E aí, olha que interessante, quando a gente faz isso, a gente está convertendo uma operação que seria de escrita em uma operação de leitura. Basicamente, a gente está perguntando como que esse array ficaria quando a gente adicionasse esse elemento na última posição dele. Então, eu achei bem interessante essa observação de que, na verdade, a gente está transformando uma escrita numa leitura. Então, aqui tem outro exemplo, né, de operação que modifica o carrinho. Então, remove item by name. A gente recebe o carrinho, recebe o nome do item que a gente quer modificar, a gente procura esse item dentro do carrinho e guarda o índice de onde o item está no carrinho. E aí, se a gente achou o índice, a gente vai lá e modifica o carrinho. Tá vendo? Essa operação, como ela é uma operação aqui de array do JavaScript, ela é mutante. Então, ela vai modificar o cart. Então, para a gente fazer com que essa operação seja imutável, a gente vai usar o copy on write. Então, a gente faz uma cópia do carrinho na entrada aqui da função. A gente altera a cópia em si e retorna a cópia. Então, o cart original não foi alterado dentro da função. Então, com isso, a gente preserva a imutabilidade. A questão é que essas operações, em geral, elas são generalizáveis, né? Então, no caso aqui do carrinho, a gente está usando um array que representa o carrinho, mas a gente poderia fazer a mesma coisa com qualquer tipo de array. Então, o que ele faz aqui nesse capítulo é basicamente pegar todas as operações de array do JavaScript, que são mutantes, e cria versões imutáveis dessas mesmas operações. Então, aqui ele lista basicamente todas as operações que a gente tem em array, inclusive operações de leitura. Então, aqui para a gente pegar uma posição específica do array, a gente pode colocar array colchetes 2, para a gente pegar o que está na posição 2 do array. E isso aqui é ok, porque não vai modificar o array. Agora, essa segunda operação é para a gente modificar o array. Então, o array na posição 2 está recebendo um valor aqui. Então, ele vai modificar o array original, jogando o ABC aqui no índice 2 do array no lugar do 3. E assim por diante, para as outras operações também. E aqui ele explica também o caso de operações que modificam, por exemplo, o array e retornam alguma coisa, como o pop. Então, ele dá duas opções aqui quando a operação é tanto de escrita quanto de leitura. Basicamente, a melhor opção é a gente dividir essa operação em dois. Então, uma operação para retornar o último elemento do vetor e uma operação para remover o último elemento do vetor. Mas essa operação aqui, ó, ela vai se tornar também uma operação imutável. A outra opção de refatoração seria a gente ter uma função que retorna dois valores. Então, ela retorna o primeiro elemento aqui do vetor e a cópia do array modificado. Eu prefiro transformar o pop em duas operações aqui. Eu acho que fica mais simples o design, mais clean. Bom, aí ele mostra versões de todas as operações de array que modificam o array, versões que são imutáveis. Então, push, por exemplo, é só fazer um slice aqui, faz a cópia do array, faz o push na cópia e retorna a cópia. Para a gente fazer a alteração de um determinado elemento do array, a gente vai fazer uma função que recebe o array, o índice que a gente quer modificar, o valor, e na verdade a gente não modifica o próprio array, faz uma cópia dele, altera o valor no índice e retorna a cópia. E aí com isso a gente transforma, né, lembrando do último vídeo, a gente transforma todas as ações que a gente tinha, no caso aqui em array, em cálculos. É de fato um dos princípios lá da programação funcional. Lembra que eu disse, né, a gente vai dar preferência a cálculos no lugar de ações. Bom, aí ele faz a mesma coisa para objetos aqui, né, então a gente fez lá operações imutáveis para arrays, ele faz a mesma coisa com as operações em objetos. Então, basicamente aqui, por exemplo, para a gente setar o preço de um item do carrinho de compras lá, que é um objeto, a gente faz uma cópia do objeto, do item, altera o preço da cópia e retorna a cópia. Então, aqui ele lista as operações de objeto, mostra todas as versões imutáveis dessas operações. E aí uma dúvida que fica, né, como que a gente modifica operações aninhadas, como por exemplo o set price by name, que na verdade vai numa determinada posição do vetor, como eu mostrei para vocês, e vai alterar o preço daquele item. Então a gente faz copy on write nas duas partes da operação. A gente faz uma cópia do carrinho, procura o item dentro do carrinho, mas aí a gente usa o set price, que é também imutável, passando o item e o preço novo, e modifica a cópia do array e retorna ela. E aí uma dúvida que eu tinha também, acho que vocês têm essa dúvida, é será que isso não vai afetar a performance, fazer esse tanto de cópias aí? E aqui ele mostra que, na verdade, a gente não gasta muita memória fazendo essas cópias, porque quando a gente usa arrays ou objetos, na verdade, o que é
feita é uma cópia shallow, uma cópia rasa, e não uma deep copy. Porque a gente está aqui num ambiente em que não vai haver mutação, então não tem problema a gente ter cópias que compartilham referências. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cópia aqui do nosso carrinho de compras, na verdade a gente só está copiando as referências aos objetos. Então, essas cópias, elas são baratas, porque na verdade a gente está copiando aqui uma referência que é um endereço, e não o objeto inteiro. E quando a gente faz uma modificação, a gente faz uma modificação local lá, somente naquele objeto que foi alterado. Os outros índices do vetor continuam apontando para as referências anteriores. Então, isso é chamado de compartilhamento estrutural, e isso acontece também, por exemplo, no closure, por baixo dos panos. Quando você constrói um array a partir de outro, na verdade, ele não copia todos os valores. Por baixo dos panos existe um compartilhamento de referências também, para de fato manter a performance. Então, essa é a maneira de você trabalhar de uma maneira imutável com uma linguagem que promove a mutabilidade. No fundo, a gente vai ter que criar versões imutáveis das operações que são mutáveis naquela linguagem. E se a gente sabe que dentro do nosso código a gente só vai utilizar essas funções que são imutáveis, a gente pode usar o shallow copy, como eu mostrei lá para vocês. Mas se a parte do seu código que só faz uso da imutabilidade, ela conversa com outras partes do seu código que não são seguras, por assim dizer, aí você tem que tomar mais cuidado, que é o que ele fala no próximo capítulo. Quando você tem partes do seu código que são seguras, né? Ou seja, que praticam a imutabilidade em toda a parte, e partes do seu código que são inseguras, por exemplo, se você está chamando uma biblioteca do seu código que só se utiliza de estruturas de dados imutáveis, então aí você tem que tomar mais cuidado, porque essa parte do código pode alterar as referências que você passar para ela. Então, o que ele diz aqui que a gente tem que fazer é o seguinte: quando for entrar um dado de uma parte que é insegura para a parte segura, a gente vai ter que fazer uma deep copy desse dado. E aí a gente trabalha com a cópia dentro do nosso código, porque não vai ter perigo, né, de escapar nenhum efeito colateral para o lado de fora. E da mesma forma, quando o dado vai sair, a gente também faz uma deep copy do dado para que não haja perigo de que a alteração feita fora, e de fato aqui pode ter mutabilidade, não afete o dado dentro da parte segura do nosso código. Então, a gente tem que fazer cópia dos dados saindo do nosso código e cópia dos dados quando eles entram no nosso código. Na verdade, olha só que interessante esse comentário dele aqui. Nunca tinha pensado nisso. Na verdade, esse tipo de cópia defensiva acontece a todo momento nas nossas aplicações web. Por exemplo, quando a gente tem uma API web, a gente recebe dados de fora, a gente recebe dados em JSON, que na verdade não são referências a dados que estão fora da nossa aplicação. Ou seja, se a gente alterar esses dados, a gente não altera dados fora da nossa aplicação. Então, a gente faz uma cópia profunda do dado antes dele entrar na aplicação, e depois que ele sai da aplicação, ele também sai como um JSON, que é uma cópia profunda do dado que estava dentro da nossa aplicação. Então, isso é a mesma coisa que a gente faz quando a gente tem uma parte do nosso código que é imutável e uma parte que pode ser mutável, que é o que ele chama aqui de cópia defensiva. Quando módulos implementam, né, essa cópia defensiva, quando estão conversando uns com os outros, isso é chamado de Shared Nothing Architecture, porque os módulos não compartilham referências a nenhum dado. A gente não quer, né, que o nosso código que utiliza essa disciplina de copy on write compartilhe referências com código não confiável, ou seja, que pode conter mutações. Então, é o que ele fala aqui no sumário, né? Diferentemente do copy on write, a cópia defensiva, que é uma cópia profunda, ela pode proteger os seus dados de código que não utiliza a disciplina de imutabilidade. Então, a gente vai dar preferência ao copy on write, porque não requer muitas cópias, né? Como eu mostrei para vocês, a gente faz shallow copies e vai utilizar a cópia defensiva somente quando a gente precisar interagir com um código não confiável. Então era isso, né? Basicamente você vai ter que fazer uma biblioteca de operações que no JavaScript eram mutáveis ou na sua linguagem de preferência, uma biblioteca com versões imutáveis dessas operações. Claro que eu acredito que já existem bibliotecas aí, por exemplo, do JavaScript, que fazem exatamente isso. Existe uma biblioteca que se chama Immutable.js, que pelo que eu vi faz exatamente isso, né? E no caso você poderia importar essa biblioteca e somente utilizar as estruturas de dados dessa biblioteca dentro do seu código, porque daí você sabe que essas estruturas de dados são imutáveis. Mas a pergunta que você deve estar fazendo é por que eu vou utilizar essa disciplina de imutabilidade? Eu já falei sobre essas vantagens da imutabilidade no outro vídeo. Se você quiser dar uma olhada, ele está aqui, ó. Mas acho que a gente pode dizer que a principal vantagem é a questão da concorrência, né? Quando a gente tem várias threads, por exemplo, que podem compartilhar dados,
quando a gente só utiliza de operações imutáveis, a gente tem certeza de que uma thread, por exemplo, não vai atrapalhar, não vai criar problemas de escrita e leitura concorrente. E muitos bugs são relacionados com essa concorrência mesmo, né? Mas existem outras vantagens que você pode ver no vídeo anterior que eu postei aqui no canal. Então essas ideias vão estar lá no meu curso de desenvolvimento de APIs funcionais e limpas, que vai aplicar os conceitos de programação funcional e arquitetura limpa, hexagonal, ports and adapters, além do TDD, para desenvolver APIs web elegantes e simples. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.